Bom dia, olá, eu já estou aqui entrando ao vivo, a gente vai fazer a nossa live sobre o Museu das Imagens do Inconsciente. Bom dia para quem está assistindo a gente, o meu nome é Denise Matar e a gente está começando uma live da série Diálogos Instigantes, que é uma série promovida pela Galeria Almeida Dale. A Galeria Almeida Dale, além das exposições que ela faz na galeria, ela sempre procura ter uma boa relação com as instituições, ajudando a fazer doações de obras de arte, enfim, um trabalho assim consistente que eles fazem nessa área. E por causa disso a gente desenvolveu uma série de lives sobre as instituições. Então a gente conversou com o Silvio Frota, do Museu da Fotografia de Fortaleza, falamos com o Marcos Amaro, da Fama, falamos com o Fábio Schwarkwald, diretor executivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Hoje, alguém está dizendo aqui que adorou a live do Portinari, todo mundo gostou. Foi muito gostosa mesmo. Hoje, a gente vai falar do Museu de Imagens do Inconsciente e falar sobre ele é a gente falar sobre a Anísis da Silveira, né? Que foi a sua criadora. Eu queria contar para vocês que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente a Anise. Quando eu estava, vou buscar aqui a imagem para mostrar para vocês, aqui tem um momento de acomodação aqui, que é necessário, que aqui isso aqui é uma descoberta nova, como todas as descobertas aqui, ó, gente. Ó, essa aqui é a doutora Anise, quando eu a conheci, uma figurinha linda, né? Quando eu conheci, ela tinha um problema, ela estava com um problema na voz, ela falava um pouquinho baixinho, mas eu cheguei lá para conversar com ela e a gente ficou batendo papo, foi uma conexão assim imediata. E aí a doutora Anise, uma hora a acompanhante da doutora Anise me botou para fora, né? Disse que eu estava passando um pouco, a gente estava cansando ela muito. Mas eu queria mostrar para vocês, gente, olha que beleza. Ó, esse aqui é um retrato da doutora Anise feito pelo Di Cavalcanti, que é uma beleza. Então eu fui lá conversar com a doutora Anise, porque eu estava fazendo a exposição do centenário do Di, e como eu estava fazendo a exposição do centenário, eu queria colocar essa obra. E aí a doutora Anise ficou meio assim, eu mandei a carta pedindo um empréstimo, então ela quis me conhecer pessoalmente e depois emprestou. A obra é uma beleza, traz ela com o gato, essa mesma pessoazinha aqui, com o gato, que todo mundo sabe que ela tinha uma coleção de gatos, quer dizer, ela adorava gato, a casa dela tinha gato para tudo quanto era lado. Bom, eu vou chamar para conversar com a gente o Eurípides Júnior, o Eurípides é músico, ele é formado em composição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é doutor em Museologia e Patrimônio pela Unirio, Museu da Astronomia, é especializado no estudo de coleções e museus de arte, digamos, fora das normas, tá? E ele trabalhou durante 30 anos, continua trabalhando no Museu de Imagens do Inconsciente, e ao lado da doutora Anísia da Silveira e outros colaboradores, ele fez uma quantidade enorme de coisas, documentários, publicações, exposições no Brasil e no exterior. E ele atualmente é um dos curadores do Museu Nacional de Belas Artes, através do IBRAM, e também é o vice-presidente da Sociedade de Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. Então eu vou chamar aqui o Eurípides. Oi, Eurípides, seja Oi, bem-vindo. Que bom que você entrou. A gente sempre tem aquele momento de estresse, né? Vai dar tudo certo, a conexão vai dar funcionar, né? Sempre tem isso. aquele momento tenso, né? Mas É. deu tudo certo. Olha, deixa eu aproveitar, já que você entrou. Olha aqui, você conhece naturalmente essa obra, né? E tinha curiosidade de perguntar,
Essa obra está no museu? Como é que ela ficou? Você sabe onde é que ela está? Como é que é? Bom, boa tarde para todos e para todas. Boa tarde, Denise. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande alegria, satisfação e uma honra poder falar, né, da doutora Nise e do Museu de Imagem do Inconsciente para vocês, né, porque é sempre uma coisa muito prazerosa a gente falar, né, de um trabalho tão importante, tão rico, né? Uhum. E em relação à sua pergunta, em relação a esse quadro magnífico do Di Cavalcanti, né? Você já começou logo com uma pergunta delicada. Ai, desculpa! Você já começou, mas tudo bem, nós estamos aqui para isso. Esse quadro a doutora Nise doou em vida à Sociedade de Amigos do Museu de Imagem do Inconsciente, né? Nós temos a documentação, mas infelizmente esse quadro não veio, a sociedade não entrou na posse desse quadro, e hoje nós consideramos ele como uma obra desaparecida, porque nós não conseguimos localizar Localizar. a pessoa que teria recolhido esse quadro da casa da doutora Nise, né? E que Uhum. tinha ficado sobre a guarda dessa pessoa. Nós não conseguimos localizar, então, há anos que a sociedade vem tentando, nós então estamos declarando essa obra, estamos entrando com um processo no IBRAM para que essa obra seja declarada de interesse público e assim ela poder fazer parte do cadastro de bens musealizados desaparecidos, na tentativa Para ver de se consegue recuperá-lo e localizar. integrá-lo ao acervo do Museu de Imagem do Inconsciente, que é o seu lugar. O lugar dele, né? Ela tinha o maior É. xodó com esse quadro, né? E no arquivo pessoal da doutora Nise, né, que recentemente obteve o registro mundial do Programa Memória do Mundo, da Unesco, né? É um acervo que já está todo digitalizado, foi digitalizado através de um projeto com o Itaú Cultural, muito, está todo organizado. A Nise era uma pessoa organizadíssima com as coisas dela. Uhum. Nesse arquivo tem o bilhetinho do Di Cavalcanti que acompanhou o quadro. É uma graça. Ela era muito linda. Eu fiquei apaixonada quando conheci. Bom, a gente vai começar a nossa live. A nossa live vai ser assim: a gente vai contar um pouquinho para vocês a história da doutora Nise, que naturalmente o Eurípides conhece infinitamente melhor do que eu, porque ele trabalhou 30 anos, né? Continua, trabalhou ao lado dela diretamente, né? E você começou a trabalhar com ela na Casa das Palmeiras que ela fez. Foi isso que você me disse? É, o Luiz Carlos Melo, né, que foi o seu assessor, secretário, enfim, a pessoa colaboradora principal da doutora Nise, que é o atual diretor do Museu de Imagem do Inconsciente, e para quem a Nise deixou todo o seu, a administração de todo o seu legado. A Nise falou: Lula, você pode, é mais conhecido como Lula, né? Você pode fazer o que quiser, publicar, rasgar, jogar fora, né? Então, ele é o detentor desse legado. O Lula, muito meu amigo, e a gente estudava música juntos, nós tocávamos flauta doce, e tocava música barroca, e tínhamos aquele amor pela música, e ele começou a trabalhar com a doutora Nise, visitar o museu, e eu fui também nesse, né, acabei entrando em contato com a Nise, e a Nise sabia que eu era um jovem músico, estudante na escola de música, e completamente desadaptado, né, na escola, e trabalhava em escritório de contabilidade, desadaptado também. E a Nise tinha, assim, uma quedinha pelas pessoas, né, desadaptadas. Ela E aí ela me, dizia isso, né? Ela dizia que ela é, sempre fez uma é, opção pelos é, oprimidos. eu acho que eu acabei aprendendo um pouco desse gosto também. Mas então ela me convidou para fazer um trabalho de criação musical na Casa das Palmeiras, né, com os clientes da Casa das Palmeiras, que, para quem não conhece, é a primeira clínica no Brasil, de portas e janelas abertas, que a Nise abre em 1956, né, como uma forma de reintegrar, né, aquela pessoa que tinha ficado internada no hospital durante muito tempo à sociedade, né? Então, ela criou a Casa das Palmeiras, que foi um ato de uma ousadia enorme, né? Porque as pessoas diziam para ela: Nise, você é muito louca, você vai abrir uma casa com portas e janela aberta. E aí a casa era de altos e baixos, que era o antigo Colégio Lafayette, na Tijuca. Uhum. E as pessoas vão ter acidente, pessoas vão morrer e tudo. Ela
Bom, eu posso fazer, acidentes acontecem, a liberdade tem um preço, né? E a Nise pagou esse preço e não teve acidente nenhum na Casa das Palmeiras, graças a Deus. Mas então eu fui trabalhar na Casa das Palmeiras fazendo uma atividade de criação musical e era uma coisa incrível, porque foi muito importante para mim como profissional, porque a escola de música era muito careta naquela época da ditadura, ninguém podia Uhum. fazer nada, era tudo proibido, né? E a música, e a gente tinha notícia da efervescência que a música tinha no exterior naquela época e queria fazer coisas diferentes e não podia. Mas na Casa das Palmeiras com os loucos, qualquer coisa que eu, que eu propunha, as pessoas aceitavam de imediato e realizavam, e assim nós fizemos muitas loucuras lá. E a partir daí foi um processo natural, eu acabei indo trabalhar no museu, me apaixonei pelo museu como instituição, como trabalho, né? E então minha senda pela museologia permanece até Estava indo hoje. por aí, né? Olha, a gente atropelou a história, eu com a minha pergunta, a gente vai começar a contar um pouquinho para vocês a história da doutora Anise, né? Que nasceu em Maceió em 1905, mas ela foi estudar medicina na Bahia. Gente, olha que coisa maravilhosa essa fotografia. Vocês estão vendo essa pessoazinha com um círculozinho no meio? É a doutora Anise, a única mulher da turma de medicina de 1926 na Bahia, a única mulher. Então tem algumas fotos dela nesse período, né? Mas essa é a foto aqui da formatura. Aí o pai da doutora Anise faleceu e ela resolveu não retornar a Maceió e ela vai então para o Rio de Janeiro, já onde ela se especializa em psiquiatria, mas aí acontece uma coisa muito horrível, porque ela é presa, acusada. Olha aqui, gente, presa no Rio, uma médica comunista. Uma coisa totalmente sem sentido, embora ela fosse filiada ao partido, ela não era uma pessoa militante. Ela dizia que ela tinha problema com militância, inclusive com o partido, né? Ela não gostava dessas coisas assim. Mas o fato é que ela fica presa 1 ano e ela não gosta muito de falar sobre. Ela não gostava, né, Eurípides, de falar sobre isso, pelo que eu sei. Ela meio que pulava, né? Ela não era muito É, chegada a. a doutora Nise, ela sempre teve por princípio falar do trabalho dela, né? Toda vez que um repórter fazia alguma pergunta que ultrapassava essa linha do trabalho dela, ela falava: minha filha, eu não quero falar de mim, eu não tenho nada para falar de mim, eu quero falar do meu trabalho. É, É, e que e é. realmente foi uma experiência fundamental para o trabalho da Nise, a prisão, né? O que ela dizia é que a prisão deu a ela essa medida da importância da liberdade. E essa importância da liberdade ela vai levar para o trabalho dela. Então, a E, doutora Anise, ela começa a trabalhar justamente num momento em que as formas de tratamento psiquiátrico da época eram o eletrochoque, a lobotomia e o coma insulínico. E ela se revolta contra tudo isso, né? E resolve criar uma sessão terapêutica ocupacional, né? E ela se junta com o Almir Mavinier para fazer essa implantação, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Olha que beleza, gente, essa imagem da oficina. A gente tem aqui uma outra imagem de oficina. Olha aqui a oficina de modelagem, que coisa linda, né? Aqui uma aula de música, né? As pessoas, não sei se era uma aula, mas enfim, uma questão musical, né? Então é um trabalho assim aqui, um outro. Ela não gostava, inclusive, da palavra paciente, né? Ela preferia usar cliente. Aí eu queria que é, você falasse um pouquinho para a gente sobre a estrutura dessas oficinas nesse período. a Nise
se apaixona pela liberdade enquanto está preso, o que é bastante compreensível. Mas uma outra coisa que também ela percebeu é a importância da atividade, né? Então, Uhum. na prisão, onde você não tem nada para fazer, né, a importância da atividade para a manutenção Da do equilíbrio saúde. emocional e da saúde mental. Né? E ela traz isso para o hospital. Quem viu o filme do Roberto Berliner, que é um belíssimo filme, Nise no Coração da Loucura, inicia com a Nise batendo na porta do hospício, né? Ela está aí, ela entra e começa a contar a história. O filme não conta a história que vem antes, que é justamente a prisão de Nise. Após a prisão de Nise, ela foi meio que obrigada a passar 8 anos num alto exílio pelo Brasil, porque existia sempre uma ameaça dela ser presa novamente. E Que ela não queria absurdo. de maneira nenhuma, evidentemente. Então ela ficou 8 anos num período até obscuro da vida dela, que ela não fala muito e a gente não conhece muito. E durante esse Uhum. período de 8 anos é que a psiquiatria vem com essas novas técnicas, né, de tratamento que ela considerava agressivas e que se aproximavam muito daquilo que ela tinha visto como tortura na prisão. Ela não podia aceitar isso. Então ela Caramba. parte para utilizar as atividades não apenas como um fundo de ocupação, mas com a utilização terapêutica. Né? E ela passa a vida dela tentando convencer, né, os médicos, né, de que as atividades poderiam ser receitadas como um outro tratamento qualquer. Né? Mas a Uhum. medicina sempre tratou a terapêutica ocupacional como uma coisa alternativa, como uma coisa auxiliar, né, e não como um Uhum. tratamento em si. Então, a Nise abre Efetivo. vários setores de atividades, né, e o Almir Mavinier foi uma pessoa importantíssima nesse sentido, porque era uma artista, né, e tinha essa visão, né, esse olhar estético para a coisa, enquanto a Nise se ocupava mais desse lado científico. E uma coisa interessante é que nós vimos ali uma foto de uma evento com música, né? A Nise sempre deu uma forte, implementou um caráter muito cultural muito forte a essas atividades. Então, ela promovia festivais de poesia. Então, quem estava lá ajudando ela era a Cecília Meirelles. Tinha festival de teatro. Então, você vê a Maria Clara Machado. Tinha festival de música. Então, era a Cecília Conde, o Edino Krieger, né? Então, a Só Nise se top de cercou de linha, pessoas. né? A Nise se cercou de pessoas que, né, criativas, de pessoas que tinham, né, uma coisa completamente diferente daquilo que a psiquiatria oferecia, que era eletrochoque, lobotomia e essas coisas horrorosas. E a gente tem, olha, aqui tem uma foto um pouco posterior, que é a doutora Anise com o Mário Pedrosa, né? Então, o Mário Pedrosa é uma pessoa que fica encantado com a produção, né? Que tem nesse ateliê, e a gente tem uma circulação nessas oficinas do Palatinic, do Mário Pedrosa, capitaneado pelo Mavinier, todo mundo circula e conhece esse trabalho, né? Aí o Eurípides me contou, né, que em 1947 ela fez uma exposição, a doutora Anísio organizou uma exposição que começou no hospital, no Engenho de Dentro, depois ela foi transferida para o Palácio Capanema, depois para a ABI e depois para o Museu Nacional de Belas Artes, tudo isso em apenas 6 meses, o que caracteriza uma coisa totalmente inovadora, que ninguém pensava na época, né? É verdade. Essa é uma coisa incrível, né? Eu fiz uma pesquisa, né? Minha pesquisa de doutorado é uma pesquisa comparativa entre as coleções do mundo que foram feitas em hospitais, enfim, né? Congêneres da coleção da Nise. E nós não vemos em nenhuma história no mundo um processo tão rápido que uma obra que é criada no interior de um hospício, de um subúrbio, né, de uma cidade do terceiro mundo, e chegar ao Templo das Artes, que é o Museu de Belas Artes, num período de 6 meses. Né? Isso Uhum. aconteceu aqui no Brasil em 47 e na França, por exemplo, só vai acontecer em 67 e mesmo assim uma exposição Caramba! do Museu de Artes Decorativas, né, que era uma coisa meio, né, de segundo plano Uhum. B, né, na época, né? É. Mas então, o Almir Mavinier, ele era um jovem artista e o ateliê foi inaugurado em setembro
E em dezembro já teve uma exposição no hospital. A produção era tão grande e tão bela que o Almir começou a convidar as pessoas. A Nise diz que ele, o Ivan Serpa e o Palatini eram os mais, eram os Assíduos. habituês mesmo, estavam sempre lá, né? Uhum. E então isso foi se espalhando, né, por esse meio artístico, porque a Nise ela tinha a intenção de, com essas atividades expressivas, de obter um meio de acesso ao mundo interno dessas pessoas, né? Que essas pessoas, elas, o diagnóstico delas de esquizofrenia, que significa a cisão do pensamento, cisão, frenes, pensamento. Pessoas que estão com o pensamento, né, com a palavra, com a coisa comprometidas. Então, através das imagens, ela queria saber o que acontecia com essas pessoas durante o processo psicótico, durante essa vivência do que a gente chama de loucura, né? Uhum. Mas o que aconteceu foi que na parte da medicina, da psiquiatria, ela teve pouquíssima ou quase nenhuma entrada, né? Ninguém aceitava isso, ninguém entendia isso, ninguém estava interessado em saber de mundo interno, de vivências do ser, na loucura, né? Mas os artistas foram então, né, o mundo da arte foi então o grande A- apoiador e ó, impulsionador desse trabalho, né? E o Mário Pedrosa, quando o Mário Pedrosa conhece, visita essa exposição lá no Palácio Capanema, ele fica completamente apaixonado, porque o Mário tinha vindo também do exílio na Europa, ele tinha tido contato com o pessoal da arte bruta, com os surrealistas, ele estava antenado com esse tipo de produção e o interesse que a arte já tinha por esse tipo de produção, a arte das crianças, a arte dita primitiva, né, entre aspas, e a arte dos loucos. olha, aqui a gente tem uma imagem incrível que em 1949 o recém-criado Museu de Arte Moderna de São Paulo faz uma exposição chamada Nove Artistas do Engenho de Dentro do Rio de Janeiro. Uma das nossas pessoas que está assistindo é a Cíntia Garcia, e ela está perguntando o que aconteceu com essa produção. Ela ainda existe e está lá no Museu de Imagens do Inconsciente. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de imagens desses artistas que participaram dessa primeira exposição, porque o que foi interessante é que nessa exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, recém-inaugurado, né, é que o catálogo da mostra identificava todos os nomes dos autores pelos seus verdadeiros nomes. Então, a gente tinha a Adelina Gomes, o Carlo Pertuis, o Emídio de Barros, e a gente vai olhar aqui agora um pouquinho, olha, gente, aqui a gente tem uma imagem. Quando vocês pronunciam o nome, vocês pronunciam o G mudo ou deixam ele Não, mudo e falam só Emídio? Só Emílio. Emídio, né? Eu fiquei meio na dúvida disso. Então, aqui a gente tem o Emídio pintando aqui o trabalho, e aqui, olha, gente, a gente tem uma obra do Emídio. O trabalho dele é um trabalho que tem que me lembra o Chagall, incrivelmente. A gente tem uma outra obra dele aqui, quando a gente fala, pô, olha isso, gente, olha que beleza que é esse Maravilha. trabalho do Emídio, de uma delicadeza, né? Um É. trabalho profundo, que tem toda essa conversa, né? Com a E, obra, né? Do Chagall. e, Né? Denise, e é importante, eu acho que é importante dizer, eu acho que a doutora Anise gostaria muito disso, dizer que o Emídio, ele era uma pessoa que ele estava 26 anos internado no hospital psiquiátrico e o trabalho dele lá era carregar trouxas de roupa suja da enfermaria para a lavanderia. Então, Caramba! quer dizer, esse ser, né, que tem esse talento gigantesco, que nunca, né, teve uma aula de pintura, que suas primeiras obras já foram deslumbrantes, né, estava condenado ao anonimato e a nenhuma vida, né, uma sobrevivência, né, do pior nível possível dentro de um hospital psiquiátrico. Né? E o ateliê da Danise tira essa pessoa não só dessa situação de anonimato, mas tira dessa situação, porque o Emílio depois ele tem alta, vai morar com a família, morou em Teresópolis muitos anos, o Mário Pedrosa ia lá em Teresópolis, o Almir Mavinier ia a Teresópolis visitar o Emílio, levava material de pintura para ele. Né?
Então, Ó, eu vou cada mostrar obra aqui, dessa. essa aqui é a Adelina, né? Aqui a gente tem, olha aqui, uma obra da Adelina. Tem algumas pessoas perguntando como é que era o acesso ao material de trabalho, a Lise conseguia, como é que funcionava, né? Bom, teve fases e fases, né? Então, mas a Nise, ela era danadinha. Então, por exemplo, ela uma vez chegou no pátio e perguntou para o monitor por que essas pessoas estão todas paradas, não estão fazendo nada. Ele falou, porque eu não tenho nada para... A gente não tem nada para poder dar para eles. Ela foi, tirou a meia dela, fez uma bola assim e pronto, agora vocês já podem jogar bola. Então, a Nise era assim, era uma pessoa da ação. Então, não tinha papel para pintar, ela ia na administração e pegava os diários oficiais velhos, os formulários velhos. Então, nós temos muitas pinturas maravilhosas hoje que em papel de jornal, em papel de formulário do Ministério da Fica Saúde, em até diário oficial, interessante, né? que os restauradores quebram a cabeça para poder. Cabeça, né? Aqui, aqui tem uma escultura da Adelina também, né? Que além de ser pintora, e aqui, olha, tem dois outros trabalhos da Adelina também. Olha que lindo. Olha, esse aqui eu facilmente pensaria que era um Cícero Dias. Se eu visse esse trabalho assim, eu pensaria. Se me dissessem que era um Cícero Dias, eu acreditaria plenamente. Né? Eu adoro esse trabalho da Adelina. A Adelina, ela tem no museu, deixou no museu um acervo de 17.500 obras. Aqui está a Foi Adelina, gente. uma produção fantástica. A Adelina era uma pessoa tão agressiva, que ela ficava na solitária, e os enfermeiros colocavam a comida dela por baixo da porta, né? Quando eu conheci a Adelina, né, quando eu cheguei no final da década de 70 no museu, a Adelina, eu posso dizer que foi uma das pessoas mais dóceis que eu conheci na minha vida. Nos últimos anos, ela se dedicava a criar flores que ela fazia com esse papel, de papel, né? Então ela criava acácias enormes para decorar o museu, tudo de papel, né? Então você vê esse percurso, né? Que o trabalho da Nise dá. Essas obras, elas são, além de esteticamente bonitas, né? Elas, por trás delas, existe toda uma Uma história história, né? de vida, de redenção, enfim, de um hino para a liberdade, mostrando como que a liberdade é terapêutica, né? E a criatividade, o exercício da criatividade. Esse é um trabalho do Rafael, que já parece o Clé, né? Olha que coisa incrível, como tem uma semelhança com o Paul Klee, o trabalho. Esse também é um trabalho do Rafael. Olha que beleza, tá? Essas obras todas, esses artistas todos que eu estou mostrando para vocês, eles participaram dessa exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1949. Aqui vai ser um pouco mais difícil de ver com esse nosso recurso tão limitado do celular, mas é um retrato do Mário Pedrosa, feito pelo Rafael, e aqui um retrato do nosso queridíssimo Palatnik, que infelizmente nos deixou recentemente, mas que teve uma vida linda e plena e que era um artista até o fim maravilhoso, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês também um outro trabalho. Olha que beleza que é isso, que é do Carlos Pertuz, né? E aí eu queria assim que o Eurípides também falasse um pouquinho sobre o Rafael, que é esse trabalho aqui, e sobre o Pertuz. O Rafael era a paixão do Mário Pedrosa, né? Ele, enfim, admirava todos. O Emílio, ele fez, inclusive, exposições individuais do Emílio em Ibano, na década de 50. Mas ele tinha uma paixão pelo Rafael. Para você ter uma ideia, o Almir, o, o Palatinic e outros intelectuais e artistas iam visitá-lo, porque aos fins de semana o Rafael costumava passar na casa dele. Era muito tranquilo, o Rafael era uma pessoinha muito tímida, muito tranquila.
e passava os fins de semana na casa dele. E aí ia o Mário Pedrosa, ia o Mavini, eles levavam materiais. O Rafael tem trabalhos em papéis e com tintas da melhor qualidade. E aí o Rafael fazia os desenhos, retrato das pessoas que estavam lá. E eu fico imaginando, né, esse momento de deslocamento dessas pessoas, porque o Engenho de Dentro hoje é muito fácil você ir, né, pegar a linha amarela, 15, 20 minutos você está no Engenho de Dentro, mas na década de 40 não era uma coisa tão simples assim. Quando eu vim Claro. morar aqui perto do museu, a gente tinha pouquíssimos ônibus que vinham até o Engenho de Dentro, né? Já tinha que esperar Uhum. horas. Imagina naquela época. Então, para E você ver ninguém o tinha interesse tanto que o carro como trabalho tem, né, hoje em dia, né? esse que o trabalho de Rafael despertava, né? O Palatinic tem um depoimento lindo sobre a experiência dele no ateliê, de como foi o contato dele com o ateliê que levou ele para esse trabalho pioneiro que ele desenvolveu na arte cinética, que fez ele abandonar a arte tradicional. Ele falava, pô, esses caras estão aqui no Engenho de Dentro, no hospício, e pintam melhor do que eu não vou mais pintar, eu vou fazer outra coisa. E essa outra coisa ele se encontrou realmente. O Carlos Pertwis é uma pessoa completamente diferente assim, ele tem uma dimensão tão profunda, né, de ser, que é difícil falar do Carlos, porque na verdade ele é um ser múltiplo, né? O trabalho dele tem tantas facetas. O Carlos deixou 21.500 trabalhos. Quando o Almir Nossa. convidou ele para trabalhar no ateliê, ele guardava embaixo da cama dele dezenas de caixas de sapato com desenhos e escritos feitos em papel de maços de cigarro, né? Então, o Carlos ele tem um trabalho maravilhoso e muito Lindo, é lindo. grande. E o Carlos, na verdade, era um místico, né? Uma pessoa que tinha uma compreensão do mundo com uma profundidade, né, filosófica e mística que poucos têm, poucas referências a gente tem. E nos deixou um trabalho magnífico. Nós temos com uma grande esperança de fazer uma grande individual do Carlos Pertwis, porque ele só teve uma pequena no museu quando ele faleceu em 1977, porque o trabalho dele é tão grandioso e é de uma dimensão tão grande que Uma as pessoas não beleza. conhecem. Voltando aqui para a doutora Anise, o que é interessante desse processo é que a doutora Anise, como o Eurípides falou, ela realmente, a gente enxerga, nós que somos do circuito de arte, nós enxergamos o valor artístico desses trabalhos. Mas, para além do valor artístico, a doutora Anise enxergava esses trabalhos como uma forma de comunicação, que ela, através desses trabalhos, ela podia se comunicar melhor com a mente, né, dos pacientes ou dos clientes, como ela dizia. E aí ela vai, então, se interessando por isso, e ela entra em contato com o Jung, né, para conversar sobre isso, e, em 1957, a convite do Jung, ela, doutora Anise, e o Museu de Imagens do Inconsciente é a estrela do segundo Congresso Internacional de Psiquiatria, que acontece em Zurique. E aí eu queria, então, que o Eurípides contasse um pouquinho para a gente essa história, inclusive a da leitura que ela faz das mandalas, né? Aqui a gente tem uma imagem dela junto das mandalas, que é uma coisa que ela vai conversar muito com o Jung sobre isso, né? Aí, só que eu sei pouco sobre isso. O Eurípides realmente sabe muito mais do que eu. O encontro com Jung foi fundamental para consolidar, né, o trabalho, o método de leituras que a Nise desenvolveu, que é um método completamente pessoal e inigualável. A Nise, quando ela começou a observar, sempre foi uma grande estudiosa, uma pesquisadora, uma pessoa de uma cultura vastíssima, quando ela começou a examinar as pinturas produzidas no ateliê, ela começou a notar que algumas coisas aconteciam ali naquele conjunto. Uma delas era que
aí existia uma discrepância entre o que ela via na produção dessas pessoas e aquilo que a psiquiatria dizia que se devia esperar no desenho, da pintura dessas pessoas, né? Existia uma Hum, discrepância, porque se essas pinturas refletiam o mundo interno das pessoas, então era de se esperar que elas pintassem caos, desmembramentos, confusão, uhum. porque esse era o estado emocional em que elas estavam vivendo. E, na verdade, isso acontecia. Muitas pinturas do nosso acervo mostram isso. Mas, paralelamente, tinham imagens belas, imagens harmoniosas, imagens que lembravam a unidade e algumas que, né, depois foram... Ela descobriu que eram as mandalas, que pareciam muito com esses desenhos circulares que os orientais usavam para meditação. Então ela escreve para o Jung e pergunta o que é isso, por que isso acontece na pintura, né, dessas pessoas consideradas loucas, aparecem essas pinturas que refletem a unidade e não a fragmentação que seria de se esperar. Então o Jung fala para ela que na psique, a psique, assim como o nosso próprio corpo, ela possui também um sistema de defesa dela. Quando o seu equilíbrio é alterado, esse sistema de defesa é acionado para tentar se opor a esse estado de caos e de confusão. O nosso corpo, se ele é invadido por alguma coisa estranha, ele tem as suas defesas, e a psique também Uhum. tem essa defesa. Então, isso foi uma luz para o trabalho da doutora Nise, porque é, ela vai agora criar um ambiente propício para que essas forças autocurativas se desenvolvam. Então, o Olha que trabalho da Nise ela beleza. é um dos pilares do trabalho da Nise. Um é o afeto, né? Que ela diz que o afeto é a ponte, é o que catalisa esse processo de autocura que ela vai descobrir, né, junto dessa atividade. E a outra é que existe esse processo de autocura, que é a expressão plástica, a expressão espontânea, que o contato com as imagens internas potencializa e possibilita. Então, esse encontro com Jung não só introduziu a psicologia junguiana no Brasil, né, como grandes pensadores junguianos brasileiros, eles têm certeza de que o Jung convidou a Nise para fazer a exposição em 1957, porque a coleção do Museu de Imagem do Inconsciente era a prova das Aham, teorias do Jung. claro, E aquilo claro. que ele tinha, né, colocado na teoria dele se comprovava numa produção feita Através do num trabalho da Nise. hospital público de um subúrbio de uma cidade do, do, do terceiro mundo, lá que as pessoas que nem tinham tido escola, escolaridade, nada disso. Né? Então, a importância desse trabalho para a ciência, para a psicologia e para a psiquiatria ainda é uma coisa muito subestimada entre nós. Ó, eu vou mostrar para vocês essa imagem que vocês estão vendo atrás, é uma imagem do Fernando Diniz. E a gente vai falar um pouquinho aqui do Fernando Diniz agora, que eu também tive a oportunidade de conhecer, não só conhecer, como eu tive vários encontros com ele, porque eu fiz uma exposição sobre ele em 1997 no Museu Nacional de Belas Artes, e por causa dessa exposição eu tive com ele muito tempo conversando, né? Que é muito interessante, porque o Fernando ele estava conversando com a gente, de repente parecia que ele saía para uma outra dimensão e aí ele voltava, era muito interessante, mas tudo sempre o que ele dizia era incrível, né? Aqui eu vou mostrar um trabalho do Fernando para vocês. Olha que lindo, né? Os instrumentos musicais, Maravilhoso. é lindo, né? Olha esse É. outro, que beleza, né? Aqui tem uma coisa a ver com essa coisa do bispo também, que era da coluna Juliano Moreira, que é essa de fazer esse Inventário. hall do mundo, né? É. Meio que fazer esse hall do mundo. Isso Aqui, ó, mesmo. outro trabalho aqui também do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz tem também uma coisa deslumbrante que vocês podem ver na internet, que é um filme que foi feito, que é um desenho animado, que se chama A Estrela de Oito Pontas, e que foi feito a partir dos desenhos do Fernando,
Gente, é uma coisa. Quando eu vi a primeira vez esse desenho, cara, eu chorei, porque é tão emocionante, é tão lindo, né? E você me contou que você apresentou esse desenho num congresso, é isso? Num seminário lá na França, e foi assim uma coisa muito bacana. É muito interessante, porque em 82 o Leon Richman faz o filme Imagens do Inconsciente, né? Que é um dos Uhum. documentários importantíssimos no Brasil, um documentário de mais de 3 horas de duração, e que Fernando é um dos representados, Fernando, Adelina e o Carlos, né? E as Uhum. filmagens aconteceram lá no museu. Durante meses, o museu foi transformado num estúdio de cinema, então Leon, aquela coisa toda. E o Fernando era um cara muito antenado em tudo que acontecia. O Fernando conhecia, sabia o que era um fractal, ele lia coisas Ele é científicas, ele era um incrível, cara incrível. antenadíssimo. Uma inteligência superior, o Fernando. E ele começa a se interessar pelo cinema, e aí ele começa a fazer obras que procuravam colocar, né, o movimento os movimentos do cinema. Então ele tem uma série que ele chama Série do Cinema, onde ele mostra os movimentos do cinema, que é o movimento panorâmico, né? A imagem vai se deslocando da Uhum. direita para a esquerda ou vice-versa, e o movimento de zoom, né, de aumentar ou diminuir. Então ele cria uma série de obras grandes, de dimensões, e recentemente nós fizemos uma exposição lá na galeria em São Paulo, dessas obras do Fernando Diniz. E é incrível, o Fernando tem histórias maravilhosas, foi porque eu Nossa, a convivi gente com o dava para a Fernando, gente fazer uma live só foi sobre ele. ele foi o último dos camafeus, como a Nise chamava, né, a falecer. Então tinha a Gladys Skincariol, que era o afeto catalisador do Fernando, né? E esse desenho animado, então o Fernando foi uma consequência disso. O Fernando começou a se interessar por essa coisa do movimento da imagem, e o Marcos Magalhães, que é o nosso grande animador, né, e cineasta, teve lá em visita ao museu e ensinou o Fernando a fazer aqueles desenhos que a gente faz, aqueles bloquinhos com movimento. E um dia ele deixou uma resma lá de 500 folhas de papel para o Fernando. Fernando, faz um desenho aí, qualquer coisa. Em 2 dias, o Fernando já tinha feito os 500 desenhos. E aí, a partir dessa relação, a gente começou a fazer o desenho animado Estrela de Oito Pontas, ainda na sede ali que tinha muda tanto de nome que eu não sei, mas era Cetave na época, acho que do áudio da Ancine, na Avenida Brasil. Então, durante uns 3 anos, mais ou menos, a gente levava o Fernando semanalmente ou quinzenalmente lá para as sessões de filmagens, enfim, do Gente, desenho. olha, é uma coisa tão espetacular esse desenho. É assim, todo mundo tem que ver, porque é uma coisa de uma emoção, né? Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês do museu, né? O museu que está lá, que continua existindo, que continua abrigando todas essas obras. E eu queria que o Eurípides contasse para a gente isso, principalmente, apesar do museu guardar essa história do passado, ele é vivo, ele continua fazendo, e o Eurípides vai contar um pouquinho para a gente das atividades que o museu desenvolve hoje. Naturalmente, está todo mundo parado agora por causa da pandemia, mas voltaremos em breve, se Deus quiser. Conta, Eurípides. É, o museu, visitar o Museu de Imagem do Inconsciente é uma experiência completamente diferente, porque é um museu único, né? É um museu que assim, a palavra que mais define o museu, que foi utilizada por Mário Pedrosa, que eu gosto muito, que é o convívio, né? Que naquele lugar convivem as obras históricas, né? Desde da sua fundação, convivem os animais, convivem as pessoas que estão no ateliê criando novas obras, convivem conosco, técnicos, com quem visita, né? Toda essa soma de movimentos e de pessoas é que faz o Museu de Imagem do Inconsciente, né? Esse lugar tão especial. O museu está localizado lá no Engenho de dentro do antigo hospital psiquiátrico, que hoje chama-se Instituto Municipal Nise da Silveira, em homenagem a Nise, contra a vontade dela, que ela não queria que botasse o nome dela em lugar nenhum, muito menos no lugar que tinha sido hospício. Mas tudo bem. E aí o museu ele está nesse lugar, nessa sede, desde 81, né, que foi logo depois da criação da Sociedade Amigos do Museu de Imagem do Inconsciente, que foi uma grande sacada da Nise também, quando ela estava prestes a se aposentar, né, criar uma sociedade para cuidar
desse legado, ajudaram a cuidar desse legado. Uhum. E hoje o museu está ligado à administração municipal. Mas o museu ele continua funcionando o ateliê hoje, nos seus ateliês. Hoje nós temos cerca de 50 pessoas que estão trabalhando, que estão criando. Nós estamos com um ateliê de cerâmica funcionando com a artista Heloísa Alvim, que estão assim bombando, fazendo Que peças. demais. Inclusive, essas peças, algumas dessas peças vão ser agora comercializadas numa pequena loja que o museu vai abrir. Então, uma coisa assim maravilhosa. Esse desenho que nós estamos vendo, por exemplo, do Enio, o Enio tem um trabalho fantástico, lindo, e outros criadores hoje continuam desenvolvendo trabalho e fazendo o seu tratamento, adaptado aos novos tempos, né, que já mudou muito desde a reforma psiquiátrica de O 20 anos para outro, cá. Né? Essa aí é a Elisama. Hoje, na época da Nise, era mais difícil o acesso das mulheres, né? Tinha sempre aquela divisão e poucas mulheres eram encaminhadas para a pintura. Né? Mas hoje nós temos isso já muito dividido, né? Nós temos homens e mulheres no ateliê compartilhando de forma igual, e essa Elisama tem um trabalho também que eu gosto muito, sou muito é fã do lindo. trabalho da Elisama e de outros também que tem no Ó, tem ateliê do mais museu. uma que é a Essa é Renata. fantástica, é a Renata, ela tem esse trabalho, a Renata ela só pinta com os dedos, então a pintura dela toda é Ah, feita com os dedos, ela não utiliza nenhum outro material, né? lindo. E ela consegue assim uma delicadeza e Muito muito lindo. belíssima nas suas pinturas. Olha, daqui a um pouco a gente vai ter que encerrar, então eu queria primeiro falar uma coisa muito importante, que é assim, todo mundo pode ajudar o museu, tá? Então aqui, olha, anotem aí. A Cristina Pena, ela coordena essas ações. Aqui a gente tem a logo do Museu de Imagens do Inconsciente e aqui a gente tem o e-mail da secretaria e aí vocês podem entrar em contato e ajudar o museu. O Eurípides vai falar um pouquinho para a gente assim, de como que isso pode ser feito, mas o museu realmente, como todo museu no Brasil, precisa de ajuda, mas o Museu da Imagens do Inconsciente a gente tem que ajudar com mais carinho. Né? Conta para a gente. Então, a Sociedade de Amigos, ao longo da sua história, né, desenvolveu muitos projetos. Hoje o museu tem essa estrutura e funciona desse jeito por causa do trabalho da Sociedade de Amigos do Museu, porque o apoio do poder público sempre foi muito pequeno, até porque o museu está dentro de um serviço de saúde, e então ele não é atividade fim, né? Então às vezes é compreensível que enfim, outras coisas tenham prioridade na área de saúde. Mas a sociedade ela está desenvolvendo vários projetos, né? Nós estamos agora com uma nova sede, um novo prédio anexo à nova sede do museu, que vai mais do que dobrar a área do museu. Nós vamos quadruplicar a área de atendimento para os ateliês, nós vamos triplicar a área de exposições, né? Porque temos um acervo gigantesco, mas a área de exposição é muito Muito. acanhada. Tem Vamos muita duplicar a área documentação de também, né? isso, duplicar a área de guarda desse material, né? Então, é um desafio muito grande, né? Especialmente num momento, né, em que a cultura e que a saúde no país estão passando por dificuldades muito grandes, né? E que as perspectivas não parecem tão boas assim. Então, nós estamos contando mesmo com a rede de apoio que a sociedade sempre deu ao Museu de Imagem do Inconsciente e ao trabalho da doutora Nise, né? Desde lá a exposição de 47, né, sempre que o museu precisa de união, de força, e isso tem acontecido. Então, nós fizemos recentemente um crowdfunding junto com o BNDES para fazer um projeto de recuperação desse prédio que encontramos completamente acabado, o prédio, né, enfim, em situação muito ruim, agora está sendo restaurado, Uhum. reformulado, né?
e estamos fazendo novas iniciativas. Então, nós vamos desenvolver agora um novo site do museu, que vai ser um site mais interativo, que vai ter muitas obras Beleza. disponibilizadas e facilitar também o acesso das pessoas que querem ajudar. A sociedade ela recebe doações, a sociedade estará lançando em breve um programa para associação, para as pessoas que desejam fazer parte dessa sociedade e contribuir de uma forma mais, vamos dizer, mais mensal ou anual, enfim, participar de uma maneira mais efetiva, né? E, E e isso tem tudo umas vai estar pessoas sendo colocado. perguntando também se podem fazer trabalho voluntário. Eu acho que tudo é bem-vindo, né? Existe. O museu, como ele tem uma estrutura pequena e uma equipe muito pequena, ele tem essas limitações. Então, muitas vezes, a gente não tem como receber essas pessoas e não temos, às vezes, espaço para desenvolver. Por isso que nós sabemos que essa expansão é necessária, né? E uma coisa que eu gostaria de falar, Denise, que essa expansão do museu, ela não é apenas uma expansão física, mas nós queremos que essa expansão seja, acima de tudo, uma expansão simbólica, realmente, porque um trabalho desse nível, ele está localizado dentro de uma maior área verde que fica aqui no Engenho de Dentro, do antigo Que hospício. lindo, né? Essa área continua fechada, os muros continuam aí, o hospício acabou há 20 anos, mas as pessoas passam lá e acham que aquele é um hospital de maluco, não sabe que tem um museu ali. Então o museu ainda está cercado por esse muro simbólico, essa sombra desse antigo hospício. Nós queremos acabar com isso, nós queremos derrubar esses muros, queremos transformar esse espaço num parque público, onde as pessoas da comunidade, mais de 120 mil pessoas que moram num raio de 8 quilômetros aqui, possam se integrar, possam ter um espaço de lazer, de cultura, e ter contato com esse conhecimento fundamental que o museu traz, que o trabalho da Nise traz, que é a importância do mundo interno, né? A importância do equilíbrio psíquico e emocional para o estar bem na vida, para estar em Hum, harmonia com o ambiente, para exercer a cidadania, para a inclusão social. Tudo isso está incluído nesse projeto do museu, que é o nosso que nós chamamos de Parque Nise da Silveira. olha, tem várias pessoas perguntando aqui se essa live vai ficar disponível, vai ficar gravada, sim. Ela vai estar no YouTube lá da Galeria Almeida Day, vocês podem ir lá olhar. Também a gente fica no IGTV também. E agora, para terminar, eu queria falar uma outra coisa. O Eurípides, ele é músico e ele me mandou uma música maravilhosa que ele fez nessa época de pandemia. Ele fez um requiem lindíssimo para as vítimas do Covid, que é muito emocionante. Mas ele tem um site, né, que se chama Cedro Rosa, é isso, né? Cedro Rosa Conta pra Music. gente. Cedro Rosa Music, que é muito interessante, tem várias coisas. E, além disso, o Eurípides também está fazendo um livro muito que está em fase de edição, que se chama Do Asilo ao Museu. Aí eu queria que você falasse um pouquinho também da sua música e do seu livro, antes da gente encerrar, que a gente tem mais 2 minutinhos aqui, precisamos encerrar, para poder gravar, Ah, justamente. tá bom. Bom, aí, em relação à música, né, eu realmente eu fiz esse hacking para uma tentativa de expressar, né, a minha dor, né, frente a essa tragédia toda que nós estamos vivendo. E essa música em breve vai estar disponibilizada no site da Academia Brasileira de Letras, enfim, dentro de um programa musical lá, acho que vai ter um acesso melhor. A Cedro Rosa Music também vocês podem acessar lá, tem várias músicas que eu também criei para a quarentena, né, que eu tenho esse trabalho musical paralelo com o trabalho museológico, né? Muito E com o bom. trabalho museológico como resultado, né, dessa minha pesquisa de doutorado, desse estudo das coleções do mundo congêneres da Nise, né, para poder inserir, né, a Nise historicamente na história desse movimento mundial, que é um movimento que acontece, né, no Ocidente. Esse livro é o resultado dessa pesquisa, e em breve nós estaremos também lançando pela Sociedade de Amigos, com apoio também do museu. Maravilha. Gente, olha, nós vamos chegando ao fim aqui para a gente poder realmente gravar a nossa live.
Eu queria agradecer muito a participação do Eurípides, queria dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso do Museu da Imagens do Inconsciente. Sei que é muito difícil a gente conseguir manter um museu no Brasil. Eu que trabalhei anos em instituição, sei como é difícil, e vocês estão super de parabéns. Eurípides, Cristina Pena, Cristina, minha amiga de anos, trabalha pra caramba também. E olha, gente, assim que a gente tiver liberado, vale a pena ir lá olhar esse material que é incrível. E mais uma vez, Eurípides, super obrigada pela sua participação. E quem quiser ver e mandar para os amigos, tá lá, entra lá no YouTube que vocês podem ver, tá bem? Um abraço para vocês, muito obrigada pela participação. Tchau, Eurípides, obrigada e parabéns pela sua música. Não deixem de ouvir as músicas do Eurípides. Até logo. Tchau.